Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Edileia, estou sempre aqui falando sobre espiritualidade, falando sobre oráculos, e hoje eu queria falar um pouco sobre espiritualidade. As pessoas me perguntam muito como elas podem trabalhar a espiritualidade dela, e é uma questão muito frequente, muito recorrente nos atendimentos, né? As pessoas questionam, perguntam muito sobre isso, principalmente quando tem uma vida muito direcionada ao trabalho, aos estudos, à família, e não promovem ao longo da sua vida, de uma maneira geral, em nenhum momento um contato com a tua espiritualidade. E falar de espiritualidade é falar de conexão. Falar de espiritualidade é falar de fé. Eu não estou defendendo a ideia de que você vá a uma igreja ou tenha uma religião ou adote uma religião. Não, não é essa a questão. Na verdade, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de conexão. A gente está falando de fé. A gente está falando de ter perspectivas de vida, perspectivas de que as coisas aconteçam. A gente está falando disso. Isso é muito importante. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de olhar para outra pessoa de uma maneira muito generosa, olhar para as necessidades das pessoas. É muito comum a gente ver muitas vezes as pessoas preocupadas com fazer, né, ir para a igreja, ou rezar, ou acender uma vela. A gente vê as pessoas às vezes muito preocupadas com isso e às vezes não estão dispostas para ouvir a outra pessoa, às vezes não estão dispostas para dar um conselho, para dar uma orientação. Isso é muito importante. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente também está falando da nossa conexão com o Criador, da nossa conexão com o universo. E a gente precisa se conectar. Eu acho que a primeira conexão, a conexão mais importante é a nossa. É a nossa conexão com o universo, com o Criador. E isso é algo que a gente primeiro precisa cultivar. Agradecer todas as manhãs por acordar bem, por uma noite de sono, por poder ver, por poder sentir o nosso corpo, por pensar em uma série de coisas. E antes mesmo de você abrir os olhos, ou assim que você abre os seus olhos, você fecha os seus olhos e tem alguns minutos com o Criador, restabelecendo, sentindo isso, sentindo o seu corpo naquele exato momento. É um momento de conexão muito, muito importante. Mas a gente não exerce só a nossa espiritualidade agradecendo pela nossa vida e por tudo aquilo que a gente tem. A gente agradece, a gente exerce a nossa espiritualidade também quando a gente dá um conselho para alguém, quando alguém nos procura e nos fala, por exemplo, que quer simplesmente falar. Quando você ouve alguém, quando você conta alguma experiência sua, ou quando você dá um conselho baseado em uma experiência sua, você está praticando a tua espiritualidade. Quando você compra um sorvete na rua para uma criança que está pedindo, né, tá com fome. Quando você dá uma roupa de frio que tá sobrando no seu guarda-roupa para alguém que tá passando frio, que precisa de um cobertor. Quando você doa uma roupa sua que não serve mais, ou que não cabe mais em você, para alguém. Quando você dá um livro de presente para alguém que precisa para fazer um curso, enfim, quando você olha para o outro, para as necessidades do outro, e você entende que de alguma forma você pode ajudar, você está praticando a sua espiritualidade. Quando você dá um abraço em alguém, não mais em tempos de pandemia, você está dando o seu carinho, a sua solidariedade. Isso também é praticar espiritualidade. A conexão que nós temos com o universo, com o Criador, ela é muito importante, porque é nessa conexão
que a gente vai se restabelecer e entender exatamente como eu posso melhor servir o universo, porque nós não viemos desse mundo para ficar sozinhos e sozinhas. Se fosse assim, a gente teria nascido numa ilha deserta. É muito mais desafiante ser espiritualista no dia a dia, nas nossas ações diárias, do que na igreja. As pessoas acham que eu preciso praticar minha espiritualidade na igreja e vai para a igreja. Mas na igreja é um mundo paradisíaco, né? Teoricamente, né? Porque a gente vai, às vezes, nas igrejas, a gente escuta tanta fofoca, né? Mas a gente subentende-se que na igreja é um mundo paradisíaco. Todo mundo agradece, todo mundo é irmão, todo mundo é bonzinho. E fora dali, quando a gente sai da igreja, e quando a gente tem que lidar com as situações do dia a dia, quando a gente leva uma fechada no trânsito, quando alguém vai e assalta a gente, quando alguém nos passa a perna, quando alguém nos dá o troco a menos, quando alguém está querendo nos cobrar o dobro por um serviço que você sabe que não custa. Como é que a gente é espiritualista nessa hora? Espiritualidade é uma coisa que se vive, que se pratica cotidianamente, todos os dias. Para isso, a gente precisa principalmente pensar no que é bom pra gente. Não fazer para o outro aquilo que não é bom pra gente. Isso é ser espiritualista. É ter respeito pela alma, pelo ser humano. Isso é muito importante. A gente não consegue ser espiritualista se a gente não está conectado. E a conexão é uma coisa que precisa ser conquistada. Precisa de tempo para isso. Então, nesse canal, a gente vai falar um pouco sobre isso nos próximos encontros, sobre conexão. Como é que você se conecta? Manda mensagem para mim. Assina o canal, manda uma mensagem para mim e fala para mim como é que você se conecta, como é que práticas, o que você gostaria que eu falasse mais sobre conexão espiritual. Eu vou trazer para vocês um pouco da minha experiência, pelo menos esses 30 anos que eu trabalho com as cartas, ou pelo menos nas minhas pesquisas, nos meus estudos espiritualistas, eu vou falar um pouco para vocês da minha experiência, como é que eu me conecto, como é que eu faço isso. Eu vou compartilhar um pouco com vocês. Beijo grande. Muito feliz de estar aqui, de ter você comigo me ouvindo, de ter você e de eu poder te ouvir e poder trazer um pouco da minha experiência para você. Um beijo grande. Até o nosso próximo encontro. Namastê. Até lá. Tchau.